Então vamos lá, então. Parte 9, né? Estudo 9. Nós vamos agora entrar nas taças. Então nós tratamos aí os selos, né? 7 selos. Tratamos, né? Vamos encerrar, né? A 7ª trombeta para adentrarmos então as 7 taças, e aí se consome toda a ira de Deus. Lembrando que a coisa é gradativa, né? Os selos vai até um certo nível, as trombetas até outro nível, e as taças, por assim dizer, aí é culminante, é sobre um todo, não é sobre terça parte de alguma coisa. Nós vamos enxergar isso daqui a pouco. Até aqui, terça parte disso, terça parte daquilo. Agora é sobre um todo e não só sobre terça parte. Mas vamos lá. Nossa introdução vai dizer assim, Apocalipse 11, verso 15. Quem pode ler para nós? E tocou o 7º anjo a trombeta, e houve no céu grandes vozes que diziam: os reinos do mundo vieram a ser de nosso Senhor e do seu Cristo, e ele reinará para todo sempre. Estamos diante do último ai, o tocar da 7ª trombeta. Não podemos nos esquecer que o 7º selo serviu para soar a 1ª trombeta. E, consequentemente, né, a 7ª trombeta serve para trazer o derramar da 1ª taça. O fim está próximo. Então, sempre o último trazia o primeiro do outro. O último abrir de selos trouxe a 1ª trombeta. A último tocar da trombeta vai trazer a 1ª taça, né? E é Deus programando, Deus levando tudo para a consumação de todas as coisas. O texto acima é de máxima importância para aquilo que define o poder de Deus e do nosso Senhor Jesus Cristo. Vamos analisar um texto da Bíblia Sagrada. Novamente, transportou o diabo a um monte muito alto e mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles. Nós estamos lá em Mateus 4, né, do 8 ao 9. Então aqui é a tentação de Jesus, quando Jesus deu início ao seu ministério, após ser batizado, foi levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado por Satanás. E aí o que vai acontecer? Olha o que Satanás vai dizer para Jesus. E disse-lhe, é Satanás dizendo para Jesus, quando Jesus teve fome, encerrando os 40 dias de jejum, e disse-lhe: tudo isso lhe darei, se prostrado me adorares. O que é que Satanás está dizendo que vai dar a Jesus? Todos os reinos do mundo, os poderes que há no mundo e a glória deles. E isso lá quando Jesus começou o ministério, lá. Agora, Jesus já é morto, Jesus ressuscitou, a igreja já foi arrebatada, já estamos partindo para os finalmente da grande tribulação, os últimos finais dos 7 anos, e olha o que vai dizer Apocalipse 11:15, que foi o texto que o irmão Sidney leu. E tocou o 7º anjo a trombeta, e houve no céu grandes vozes, ou muitas vozes, que diziam: os reinos do mundo vieram a ser do nosso Senhor e do nosso Cristo, e ele reinará para sempre. O que isso nos leva? O mundo, a Bíblia diz, o mundo jaz no maligno, o sistema maligno, né? Já está aí sobre o mundo. A Bíblia diz que o espírito do anticristo já está no nosso meio. Então hoje o diabo tem poderes no mundo, na terra. Tanto é que Paulo, em Efésios 6, vai denotar este poder do maligno, dizendo à igreja: nossa luta não é contra carne nem sangue, mas sim contra principados, potestades. E ele está trazendo uma hierarquia que há sobre os anjos caídos, ou tem nos anjos caídos, né? Porém, aquilo que pertence a Satanás hoje, de um certo modo, aquilo que ele domina, aquilo que ele tem poder,
Porque se a gente continuar a ler Mateus 4, 8, 9, Jesus não vai dizer, você não tem para dar. Jesus nem vai entrar no mérito. Jesus vai dizer, está escrito, somente ao Senhor teu Deus adorarás. Jesus não disse que ele está mentindo. Não. Porque realmente o diabo dá muitas coisas aos homens aqui nessa terra. O diabo tem poder nesse mundo de fazer muitas coisas aos homens. Mas agora, no toque da sétima trombeta, que está se consumando os 7 anos, e vai entrar as 7 taças, e vai ser a consumação de tudo, e a derrota plena, a condenação plena de Satanás, porque ele já é condenado. Ele só não foi lançado no lago de fogo, mas já está condenado. Então agora vai acontecer, ao final das 7 taças, a condenação plena, onde Satanás, com seus anjos, e todos quantos não foram achados no livro da vida serão lançados no lago de fogo. Então essas vozes que ecoam, grandes vozes que ecoam dentro do céu, vai dizer, os reinos do mundo, aquilo que Satanás tinha prometido dar a Jesus, os reinos do mundo vieram a ser. Por que vieram a ser? Porque não estava no poder dele, não que ele não tenha poder, mas o mundo jaz no maligno. O mundo jaz no maligno. Mas vai chegar um momento que o Senhor vai tirar do maligno o poder do mundo. O inimigo agora está para ser consumado, para ser derrotado de forma definitiva. Então os reinos do mundo, aquilo que Satanás prometeu a Jesus lá atrás, os reinos do mundo vieram a ser. Então não eram. Eu só pode vir a ser algo meu que eu não tenha. Então vem a ser meu. Quando Jesus ressuscita, o que foi dado a ele? A chave da morte e do inferno. Quem é que tinha essa chave? Satanás. E foi dado a ele a chave da morte e do inferno. E todo o poder ele tem nos céus, na terra e debaixo da terra. Então ele venceu o Satanás. Mas o Satanás, o nosso adversário, ele tem poder neste mundo, ele tem domínio neste mundo. O sistema do mundo está no maligno. Mas o que é que vai acontecer daqui a pouquinho? O milênio. E qual sistema vai estar no milênio? O do Cristo. Ele é o rei, reinando sobre todos e sobre tudo, no período mileniar. Então aquilo que era ou está hoje na mão de Satanás, os reinos do mundo vieram a ser do nosso Senhor e do Cristo, e ele reinará para todo sempre. Como é ou quando é que ele reinará? A partir do milênio. A partir do milênio, o Senhor reinará. Que reino é esse? Não espiritual somente, mas físico, literal. Era isso que Israel aguardava lá atrás. Essa é a pergunta de João Batista para Jesus. Vai perguntar para Jesus se é ele mesmo o Messias, ou devemos esperar outro vir? Porque Jesus veio trazer um reino espiritual. O trono de Davi não terá fim, num ambiente espiritual. E o povo de Israel achava que isso era literal, era para aqueles dias, onde o Messias viria, ia tirar Roma do poder e iria governar Israel de forma literária, física, ao olhar nu. E Jesus não veio para isso. Jesus não veio para isso. Jesus veio para implantar um reino espiritual de salvação, de reconciliação do homem com o seu Criador, pelo Espírito Santo. Mas lá no milênio, então se cumprirá o reino literal, onde o Senhor reinará, a igreja reinará com Jesus sobre 1000 anos, ou durante 1000 anos, Com o tocar da 7ª trombeta, o apóstolo João vai ouvir no céu vozes, e essas vozes proclamam vitória total de Deus e de seu Filho Jesus Cristo. Ainda restam 7 taças, mas a visão e a proclamação das vozes declara que a vitória de Cristo é inevitável. Então ainda está por vir a vitória, mas os anjos já estão proclamando que os reinos vão vir ou vieram a ser do Senhor Jesus. Essa vitória trará para o Senhor os reinos do mundo, aquilo que Satanás um dia ofereceu a Jesus. E esse agora o conquistará para sempre, tendo por início o milênio e posteriormente a isso novo céu e nova terra, E como nos declara o verso 15 de Apocalipse, e ele reinará para todo sempre.
Esse para todo sempre, a raiz dessa palavra quer dizer, e ele reinará eternamente. Eternamente. Então começa o seu reino no milênio, Satanás estará preso, a falsa testemunha, ou o falso profeta, e o anticristo já estarão lançados no lago de fogo. Satanás estará trancafiado, Jesus estará reinando, e aqui começa o seu reino eterno. Porém, no final dos 1000 anos, Satanás é solto, como diz a Bíblia, mas ele continua no reino, e com o sopro da sua boca, ele derrotará Satanás. Aleluia. E aí então, novos céus e nova terra, e será uma nova história, se cumprindo o que a Bíblia diz, que aquilo que não pensamos, e aquilo que não desceu ao coração do homem, é o que Deus tem preparado para os seus. Podemos aqui tentar adivinhar, chutar, imaginar como será. Será ainda muito pouco diante da glória que nos está sendo reservada, né? Ô pastor, essa nova terra é aquela terra que o povo de Jeová fala? Eles falam sobre isso, né? Agora, o Apocalipse, ele tem muito simbolismo. Então, não tem como ser categórico e dizer que terá literalmente uma nova terra aqui na terra. Não tem como dizer. É por isso que eu sempre cito aquilo que não imaginamos e aquilo que não desceu ao nosso coração. É o que Deus tem preparado. É tão simbólico, se nós formos medir a Nova Jerusalém, que será uma cidade quadrada, se a gente for medir, parece pequena por número de salvos. Ou será que será tão poucos salvos assim? Mas são palavras sugestivas, apontando para uma verdade, e não necessariamente, pelo menos na nossa limitação, porque nem tudo está revelado. Deus tem coisas maravilhosas que naquele dia nos deixarão surpresos. Pode ser simbólico e não literal. Pode ser uma expressão e não uma coisa literal, né? Mas é isso, é nessa nova terra e novos céus que eles batem categoricamente, né? Apocalipse 11, do 16 ao 17. Quem pode ler para nós? Os 24 anciões que estão assentados em seu trono diante de Deus prostrarão-se sobre o seu rosto e adorarão a Deus, dizendo: graças te damos, Senhor, Deus Todo-Poderoso, que és e que era e que há de vir, que tomaste o teu grande poder e reinaste. Então termina esse tocar da sétima trombeta com esses anúncios dos anciões, dos 24 anciões que estavam, ou estão assentados no trono, e eles já estão cantando a vitória que virá do Senhor, porque olha a expressão, que és, que eras e que há de vir, futuro, que há de vir, que tomaste o teu grande poder e reinaste. É quando Satanás será preso, porque isso se dará no milênio. Assim que iniciar o milênio, Satanás será trancafiado, não terá poder sobre nada, não haverá pecado sobre a terra. Satanás está preso, os homens virão no milênio, as nações virão, o leão vai comer com a vaca, ambos grama, não haverá morte no milênio. Pelo menos essa é a ideia, porque o leão, assim como foi no princípio, assim como foi no Éden, Adão podia nadar com os tubarões, não tinha problema, se é que tinha tubarão naquela região, mas não tinha problema. Adão poderia brincar com o jacaré comia grama, vai querer morder Adão para quê? A velocidade de ser feroz hoje dos animais é consequência da queda, do pecado. Então no milênio não haverá mais isso. Toda a consequência do pecado, todo o resultado do pecado cairá por terra,
E será um reino milenial, onde Cristo reinará, um reino perfeito. A igreja com ele, com o corpo glorificado, e as nações vindo adorar, e Satanás trancafiado. Então, tu eras, que és, que eras, e que há de vir, porque tomaste o teu grande poder e reinaste. Então, não chegamos ainda no milênio, ainda há 7 taças a serem derramadas, porém, o cântico de vitória. Por isso que reafirmo, né, o que nós já estamos falando há aulas passadas. Todo cristão deveria estudar e ler Apocalipse, porque enxergamos em Apocalipse, como em nenhum outro livro da Bíblia, o poder grandioso de Deus. Aquilo que ainda não aconteceu, os anjos já estão cantando: tu tomaste para si o reino e o poder. Ainda não aconteceu, mas um dia os anjos já estão proclamando: o que és, o que era e o que há de vir, porque tomaste o teu grande poder e reinaste. Então isso nos mostra de uma forma clara. Nenhum livro da Bíblia você vai ver uma forma tão clara Deus executando o seu poder, Deus com tanto poder como no livro do Apocalipse. Vemos em toda a história, de Gênesis até o último livro da Bíblia, né, que antecede, né, não o último livro da Bíblia, mas aquilo que antecede Apocalipse, né, que vai ser ali o livro de Judas, né? A gente vê o poder de Deus sobre homens, o poder de Deus sobre império, o poder de Deus sobre pessoas, o poder de Deus sobre tantas coisas, sobre doenças, sobre homens possessos. Mas no Apocalipse, a gente vê o poder de Deus sobre o nosso maior inimigo, Satanás. E a gente vê Deus, olha, arrasando Satanás, Deus dominando, e a gente vê, em relação a nós somos fracos, mas em relação a Deus, o diabo não é nada. Deus é tudo, né? Então, que maravilha nós estudarmos o livro do Apocalipse. Agora, textos que nos direcionam, né, até ou para as 7 taças. Por quê? Nós vamos ter aqui, nós paramos no 11 e finalizamos aqui no verso 17. Porém, a primeira taça só vai acontecer, ou vai começar a ser colocada lá em Apocalipse capítulo 15. E exatamente a primeira taça a ser derramada só vai acontecer em Apocalipse 16. Então a pergunta é: o que é Apocalipse 12? O que é Apocalipse 13? O que é Apocalipse 14? Apocalipse 12, 13 e 14 é um desfecho de toda a história da humanidade antes de Gênesis 1. Vai ser em Apocalipse do 12 ao 15 que vai estar escrito que o grande dragão foi lançado do céu. E com o poder do seu rabo ou da sua cauda, não sei qual é a expressão agora de cabeça, mas com o poder da sua cauda, arrastou 1/3 das estrelas do céu com ele para a terra. E aí o texto diz, olha só, aí o texto diz: ai de vós, moradores, porque o dragão caiu no vosso meio, está no meio de vós para vos atormentar. O que nós vemos isso? A queda de Satanás antes da criação de Gênesis 1. 1/3 dos anjos se corromperam e caiu com ele por terra. Por que o ai? Porque Adão e Eva pecaram. O dragão está no vosso meio para vos atormentar. Quem é que atormenta o homem? Quem é que tira a paz do homem? Quem é que luta contra o homem? Satanás e os seus anjos. Então, de Apocalipse 12 até o Apocalipse 14, 15, ele vai ser um deslumbre de toda a história. Lá vai estar escrito a mulher que estava para dar a luz, e o dragão a perseguia para que não viesse dar a luz, mas ela foi salva pelas águas. O que nos remete a isso? De onde viria o menino Jesus? De Israel. Mas Israel está onde? Cativo. Israel é salvo por onde?
pelas águas que se fecharam no Mar Vermelho. Olha como tudo, e aí numa linguagem espiritual, João vai tendo o deslumbrar da história de toda a humanidade, até a consumação final da vitória do nosso Cristo. Por isso que nós saímos de Apocalipse 11 e já vamos para Apocalipse 15, em alguns versículos que vai direcionar para a primeira taça, e aí propriamente Apocalipse 16 será a primeira taça do derramar da ira de Deus. Aqui então no Apocalipse 12, no início, já se começa a se referir a Jesus, ou não? Com o nascimento? Sim, a mulher, né? Porque Israel é chamada de esposa, e é de Israel que vem a promessa, é do povo de Israel que vem a promessa. Quando Deus disse a Abraão, isso não, embora o judeu ache que isso está centralizado em Abraão, mas não, isso está centralizado no Cristo. Quando Deus disse a Abraão, em ti serão abençoadas todas as famílias da terra, não é em ti, Abraão, mas naquilo que sairá de ti. Vai na genealogia de Cristo, Abraão está lá. Então é da promessa, de ti farei uma grande nação, dessa grande nação vem 12 tribos, das 12 tribos temos a tribo de Judá, da tribo de Judá tem Davi, o trono perpétuo, e aí tem o cego Bartimeu, Jesus filho de Davi, tenha misericórdia de mim. Olha que coisa maravilhosa, né? Que coisa linda é a palavra de Deus. Então ali é um deslumbre de toda a história, de toda a história. Nós vamos ver aqui, em Apocalipse 12 até ao 15 ali, que foi proclamado, pregar o evangelho a toda a terra. Em que momento acontece a pregação do evangelho na terra? No nosso. Então olha como é o desfecho de toda a história. O que é Apocalipse 12 ao 15? É João olhando antes da criação e João enxergando o final de todas as coisas com Cristo vitorioso. Todo o deslumbrar da história, todo o desfecho da história, mostrando, por isso mais uma vez, irmãos, mostrando, Apocalipse revela o poder de Deus. O poder de Deus. Embora Apocalipse do 12 ao 15 vai revelar o grande poder de Deus sobre toda a história, a gente precisa mencionar, porque é uma palavra de bênção sobre nós aqui nessa noite. A sua história está na mão de Deus. Pastor, só uma pergunta. Satanás foi lançado antes da criação, certo? Creio eu que também ele sabia já que iria ser Jesus, que seria o Salvador. Possivelmente. Não sabia como seria isso, quem é, mas ele sabia, porque principalmente em Gênesis 3, né? Porque em Gênesis 3 Deus declara para ele, da semente da mulher nascerá um, que esmagará a sua cabeça. E aí a gente vê o que? Em Faraó já queria que não nascesse mais os meninos, só as meninas. Em Herodes já manda matar todos os meninos de 2 anos para baixo. Tanto é que José e Maria vai ter que ir para o Egito, fugido, para se esconder o menino Jesus de Herodes. E aí começa essa perseguição. Quando ele vê que não há mais jeito, qual é a oferta dele? Desça da cruz, se tu és o Filho de Deus. Porque se ele desce da cruz, o sacrifício. Porque o que acontece? Para nós entendermos, existia uma cláusula. Se você pecar, a morte virá. É o que Eva diz à serpente. É porque que o dia que comermos do fruto do conhecimento do bem e do mal, morreremos. O salário do pecado é a morte. Se você pecar, você vai morrer. O homem e a mulher foram e pecaram, trouxeram a morte para si e sobre todos os homens. Vem Jesus. Pelo Espírito Santo é gerado no ventre de Maria. Não nasceu com essência de pecado, porque foi o Espírito Santo que usou o ventre de Maria como estufa. Jesus cresceu, se tornou homem, teve o seu ministério. A Bíblia diz, em tudo ele foi tentado, mas em nada ele pecou. Mas ele vai para a cruz. E o salário do pecado é a morte. Mas Jesus morre, mas sem pecado. Então a cláusula foi quebrada. O teu poder é, o homem peca, gera morte. Mas agora acaba de morrer um que não tem pecado. E por que a morte? Você perdeu o seu poder e a sua autoridade.
me dá aqui a chave da morte e do inferno, porque agora quem tem a cláusula é o que morreu injustamente, porque ele não teve pecado. Jesus tem o poder de todas as coisas. Jesus tem o poder sobre todas as coisas. Quem pode ler para nós? Apocalipse 15, verso 1. Eu vi outro grande e admirável sinal no céu, 7 anjos que tinham as 7 últimas pragas, porque nelas é consumada a ira de Deus. O capítulo 15 de Apocalipse nos direciona para a parte final da ira de Deus. As 7 últimas pragas, onde o anticristo, o falso profeta e posteriormente seus adeptos serão destruídos e lançados no lago de fogo. Apocalipse 19 e 20. E há com quem enganou os que receberam o sinal da besta e o adoraram, a sua imagem. Esses dois foram lançados vivos no ardente lago de fogo e de enxofre. Então, os primeiros a entrar no lago de fogo e enxofre será o anticristo, que não vai experimentar a morte, será lançado direto, e o falso profeta, a besta que se levanta do mar, estudamos, o anticristo. Mas tem uma besta que se levanta da terra, o falso profeta, que vai operar sinais. Ambos serão lançados no lago de fogo, vivos, serão colocados lá, né? Apocalipse 15, do 6 ao 8, quem pode ler para nós? E os 7 anjos que tinham as 7 pragas saíram do templo, vestidos de linho puro e resplandecente, e cingidos com cinto de ouro pelo peito. E um dos 4 animais deu aos 7 anjos 7 salvas de ouro, cheia da ira de Deus, que vive para todo sempre. E o templo encheu-se com a fumaça da glória de Deus e do seu poder. E ninguém podia entrar no templo até que consumissem as 7 pragas dos 7 anos. Então, no texto acima, o apóstolo João vai ver que 7 anjos saem do templo de Deus. Eles estavam diante do templo de Deus que está no céu. E eles saem do templo de Deus. E esses com 7 taças da ira de Deus. Esses anjos que tinham o papel... Obrigado. Esses anjos que tinham o papel, até então, de mensageiros do Senhor, porque essa é a ideia. O anjo, o que é o anjo? Ele é o mensageiro do Senhor. Até aqui eles têm esse papel, de levar a mensagem do Senhor. Agora tem a incumbência de não trazer uma mensagem, mas um início de consumação da ira de Deus. Porque foi dada uma ordem a eles. Qual é a ordem? Que todos saíssem do trono ou do templo de Deus com o quê? Com as taças, né, cheias da ira de Deus. O templo de Deus se encheu com a sua glória, poder e majestade. A vitória e consumação da ira do Senhor será iniciada. Então é como diz o texto aqui, né? Então os 7 anjos tinham as 7 pragas que saíram do templo, vestido de linho puro, resplandecentes, cingidos com cinto de ouro pelo peito. E aí um dos 4 animais deu a esses 7, né, salvas de ouro, cheias de incenso da ira, né, ou cheios da ira de Deus, né? Para quê? Para que fosse derramado sobre o homem, sobre o mundo, né? E quando esses anjos saem da presença de Deus, o que vai acontecer ali? A glória de Deus, o poder, a majestade de Deus vai encher aquele lugar, mostrando que aquilo que Deus, o final de tudo isso, desse poderio de Satanás, dessa astúcia maligna, desse espírito enganador de Satanás, está por cair por terra logo. Então, quando esses anjos saem, eles saem com as 7 taças, que é a consumação da ira de Deus, que agora não será sobre partes da terra, terça parte dos homens, terça parte da terra, terça parte dos mares,
terça parte das fontes e dos rios. Agora não, agora é sobre totalidade. É Deus decretando a sua vitória. E agora há no céu um deslumbrar de glória. João vai ver isso, né? O templo de Deus se encheu da sua glória, de poder, de majestade. A vitória do Senhor está por vir, né? Vamos entrar então propriamente aqui na primeira taça, o primeiro derramar da taça. Quem pode ler para nós aí? Eu ouvi, vinda do templo, uma grande voz que dizia aos 7 anjos: Ide e derramai sobre a terra as 7 taças da ira de Deus. E foi o primeiro e derramou a sua taça sobre a terra. E fez-se uma chaga má e maligna nos homens que tinham o sinal da besta e que adoravam a sua imagem. Então, olha só, vamos primeiro falar da terra. Quem é que está na terra? Quem vai ser o alvo? Quem será o alvo da taça da ira de Deus? Quem serão? Os homens pecadores. Esses homens pecadores são destacados por 2 verdades. A primeira dela, eles possuem a marca da besta. Então, Deus tem o seu modo perfeito e operante de trabalhar. Haverá na terra, nesse momento aqui, ainda haverá na terra pessoas que não se renderam ao anticristo, que não têm a marca da besta. Haverá nesse momento aqui, né? Mas o derramar da taça é especificamente sobre esses homens. O texto vai dizer bem claro isso. E fez uma chaga má e maligna nos homens que tinham o quê? Que tinham o sinal da besta e que faziam o quê? Que adoravam a sua imagem. Então, entre Apocalipse 11 até, nessa segunda fase da grande tribulação, quando vai aparecer o anticristo e posteriormente aparece ali também o falso profeta, uma imagem vai ser levantada do anticristo. Essa imagem vai falar, essa imagem vai fazer prodígios, os homens vão adorar essa imagem. E a primeira taça é especificamente sobre os que têm a marca da besta e sobre aqueles que adoraram a imagem da besta. Como nós lemos aqui, nós lemos esse texto minutos atrás aqui, que vai estar, vamos encontrar ele aqui, está aqui em Apocalipse 19, 20. E a besta foi presa e com ela o falso profeta, e diante dela fizeram os sinais, com que enganou os que receberam o sinal da besta e adoraram a sua imagem. É nesse ponto aqui que a Bíblia diz que os escolhidos poderiam ser até enganados. Por quê? Pelos sinais que a imagem fez, pelo poder do falso profeta, né? Então ele recebeu adoração, o pessoal se reverenciou aquilo, e agora sobre os que têm a marca da besta e sobre os que adoraram a sua imagem, o que vai acontecer? Então, agora nós vamos olhar para o céu. Embaixo é o alvo. O alvo é quem tem a marca da besta e adoraram a imagem da besta. Agora a visão volta para o céu, né? Eu vi e ouvi, melhor dizendo, vinda do templo, uma grande voz. Amados, isso aqui é maravilhoso. Olha porque é maravilhoso. O Apocalipse 15, do verso 6 ali, olha o que foi lido. E os 7 anjos que tinham as 7 pragas, eles saíram da onde? Da onde que eles saíram? Do templo. Eles estavam diante de Deus, certo? Estavam diante de Deus. O que aconteceu lá no final do verso 8? E ninguém podia entrar aonde? No templo, até que se consumisse as 7 pragas dos 7 anjos. Então, os 7 anjos saem do templo, a glória de Deus encheu o templo, ninguém mais poderia ficar no templo. Mas agora, Apocalipse 16, verso 1, diz o quê? E ouvi
dentro do templo, uma grande voz. Não são vozes, é uma grande voz. Quem é que está falando? Deus está falando do templo. E o que é que Deus está falando do templo? Deus está dizendo uma ordem, Ide e derramai sobre a terra as 7 taças da ira de Deus. Então, Apocalipse 15:8 nos declara que ninguém dos seres angelicais criados pode ficar dentro do templo. Já em Apocalipse 16:1 nos declara que uma grande voz ecoou lá de dentro. Essa voz é do nosso Senhor e Deus, que está no controle do poder de todas as coisas. O nosso Deus nunca se ausentou do seu trono. O seu domínio é de eternidade a eternidade. Quem pode ler para nós? Isaías 6, verso 1. No ano em que morreu o rei Uzias, eu via o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono. E o seu sétimo enchia o templo. Quem pode ler Isaías 66, 1? Assim diz o Senhor: o céu e o meu trono e a terra, o escabelo dos meus pés. Que casa me edificareis vós? E que lugar seria o do meu descanso? Atos 7, 55, 56. Mas ele, estando cheio do Espírito Santo e fixando os olhos no céu, viu a glória de Deus e Jesus, que estava à direita de Deus, e disse: Eis que vejo os céus abertos e o Filho do Homem que está em pé à mão direita de Deus. Então Deus, nós enxergamos aqui em Apocalipse 16, verso 1, que Deus nunca perdeu o seu trono. Deus sempre esteve no seu trono. Quando os 7 anjos saem e a glória de Deus enche o templo, uma voz se ecoará do templo, aonde Deus está assentado, e essa voz é do nosso Deus. E os textos a qual nós lemos aqui, Isaías 6, no ano em que morreu o rei Uzias, o rei de Israel, o trono terreno ficou vazio. Isaías vê que o trono eterno está preenchido, está com ele assentado. Isaías 66, 1, o céu é o seu trono, o trono de Deus, é a terra, é estrado, descanso dos pés. Atos 57, 55, 56, Estevão vê o céu aberto e Deus no trono, o Cristo à direita do Pai. Então Deus nunca perdeu o controle. Deus sempre esteve e sempre está na organização, no controle, no domínio de todas as coisas. E o Senhor Deus está em seu trono, e a ordem será direta. Que ordem é essa? Visto que a gente está partindo para as últimas, ou para as 7 taças finais, para últimos momentos da ira de Deus, o derramar das 7 taças, então qual é a ordenança de Deus? Ide e derramai sobre a terra as 7 taças da ira de Deus. Então alguma coisa muda, agora não é mais sobre terça parte, agora é sobre a terra. Sobre a terra, Apocalipse 16, verso 2: e foi o primeiro e derramou a sua taça sobre a terra, e se fez uma chaga má e maligna nos homens que tinham o sinal da besta e que adoravam a sua imagem. Apocalipse 16, verso 2. Os homens que aceitaram a marca os homens que aceitaram a marca da besta e adoraram a sua imagem, como está em Apocalipse 13 ao 15, esses homens que até então possuíam a marca, a saber, a marca da besta, agora receberão uma outra marca sobre a vossa vida, da ira de Deus. Então esses homens, até aqui, eles tinham o que sobre a sua vida? A marca da besta.
E isso dava acesso a eles, a coisas, se alimentar, beber, dormir, descansar, viver. Agora eles receberão da parte de Deus uma outra marca. E que marca é essa? Quando o anjo derramou a primeira taça, uma chaga, uma úlcera, um câncer, má e maligna, marcaram tais homens. Então, se esses homens permitiram, entenda isso, se os homens permitiram o anticristo, aquilo que é contrário a tudo que se diz Deus, marcar a sua carne, esses homens também permitirão, ou não terão como não permitir, mas a porta está aberta para que Deus venha marcá-los com aquilo que é a ira de Deus. Entende-se que não é Deus que coloca o homem no inferno, é o homem que se coloca dentro do inferno. Não é Deus que vai condenar o homem, é o homem que auto se condena. Um exemplo: o camarada vai e mata alguém, é o juiz quem vai o condenar, mas quem antes o condenou a si próprio? Ele mesmo. O juiz só falou o que ele já fez, o juiz só sentenciou o que já está sentenciado. Não é Deus que coloca o homem no inferno, é o próprio homem que caminha para o inferno. Quer dizer que no Apocalipse, então, baseado aí na escatologia, não tem salvação mais para essa geração. Da besta não, marcados pela besta não. Quem aceitou a marca da besta, porque a marca da besta, como eu disse, não será um sinal colocado de qualquer maneira, será uma negação do Cristo, porque as duas testemunhas e os 144 mil estão evangelizando. E qual é a mensagem deles? Ele vem, porque a segunda vinda de Cristo se dá em duas fases. A primeira dela, para a igreja, invisível, ninguém verá, nós encontraremos com ele nas nuvens, mas terá a segunda fase, a visível, que ele descerá no Monte das Oliveiras. O senhor falou do milênio. Você está pregando aí na frente do milênio? Ou após? Quase chegando no milênio. Não cheguei ainda lá. Estamos quase chegando no milênio. Então, o senhor falou do milênio, agora entendi. Então, o que acontece? Os homens trouxeram a ira de Deus sobre si. Os homens trouxeram. Aceitaram a marca da besta e receberão a marca da ira de Deus. De que forma? Chagas, úlceras, má e malignas marcarão tais homens. Esses foram infligidos, ou afligidos, melhor dizendo, esses foram afligidos por terríveis úlceras, feridas pútridas. O que é isso? Podres, e dolorosas. Alguns textos nos apontam algo que nos leva a uma leve compreensão deste momento sobre os pecadores da terra. Tem alguns textos da Bíblia, mas por isso que eu escrevi aqui, vai nos levar a um leve momento. Por que a um leve momento? Eu coloco aqui na apostila. O porquê o texto vai nos levar a uma mera semelhança, a um mero momento, por aquilo que está escrito em Mateus 24, 21. Quem pode ler para nós? Mateus 24, 21. Porque haverá então grande aflição, como nunca houve, desde o princípio do mundo até agora, nem tampouco haverá jamais. Então, pode ter acontecido coisas antes, mas não tem como trazer no mesmo nível do que vai acontecer aqui. A exemplo, a Egito ou a Faraó teve 10 pragas, aqui tem 7. Várias dessas pragas se assemelham-se ao que aconteceu lá no Egito. Mas Jesus vai dizer em Mateus 24, 21, que nunca houve e nunca haverá aflição, grande aflição, como aconteceu naqueles dias, nos dias do Apocalipse. Então nós temos na Bíblia
alguns textos que nos levam a uma mera semelhança do que aguarda ou do que é essa marca de úlcera, de feridas, toda necrosadas, que vai surgir no homem que tem a marca da besta e que adoraram a sua imagem. Quem pode ler para nós? Deuteronômio 28, verso 35. O Senhor te ferirá com úlceras malignas nos joelhos e nas pernas, de que não possas sarar, desde a planta do teu pé até o alto da cabeça. Então Deus falou lá em Deuteronômio, mas é aquilo que eu digo, não se compara. Nesse dia aqui do derramar da primeira taça, nunca houve e nunca mais haverá dias como esses, de tão grandes aflições. Então o que Deus fala em Deuteronômio 28, 35? Aí eu saio tão feio nessas fotos que só me... Vamos lá. O Senhor te ferirá. O Senhor te ferirá. Não é agora, não é um ferindo o outro. É a ira de Deus derramada. É a taça, é o ápice da ira. O Senhor te ferirá com úlceras malignas nos joelhos e nas pernas, que não pode sarar. Tem a marca da bênção, mas não tem cura. Tem a marca da bênção, mas não tem alívio. Porque a promessa da primeira taça ela é má e maligna. Então ela é uma intensidade maior, porque tudo que é mal, má, maligno, tudo está na mesma vertente, mas ele é má e maligna. É uma coisa consequência de pecado, porque o que é do maligno é resultante, é a essência de pecado. E isso agora vai entrar na carne do homem, no músculo do homem. E aí não terá cura. Aí o texto, vai ser só no joelho e nas pernas, mas aí o texto vai finalizar dizendo, desde a planta até o alto da cabeça. Então não é só no joelho e nas pernas, não. Vai ser para agonizar, desde a planta dos pés, alto da cabeça. Quem aqui já tentou andar com uma ferida no pé? Não anda, se arrasta. Os homens não conseguirão caminhar dentro dessa verdade embasado no texto, desde a planta do teu pé até o alto, porque o Senhor ferirá vocês com úlceras malignas. Oi. Essa úlcera vai ser pior do que os gafanhotos? Sim. Os gafanhotos já vai fazer um estrago. Mas aqui, as taças é o último nível da ira de Deus. Então vamos supor, os selos, nível 1, de força, de intensidade, de pavor. As trombetas, nível 2. Agora as taças, nível 3. Uma coisa é tomar um choque de 110, outra coisa é tomar um choque de 220, outra coisa é tomar um choque de 380. A pancada é mais forte, o impacto é maior. Agora nós estamos no último impacto, com mais intensidade. Por isso que não é sobre terça parte, é sobre todo o homem. Mudou, agora é uma coisa muito mais bruta. É o consumar da ira de Deus, é o derramar da taça. O que é esse símbolo, derramar de taça? Eu já falei aqui algumas vezes. Quando um imperador queria mostrar a sua fúria a um homem, a um servo ou a outro reino, ele pegava a sua taça de vinho e ele derramava sobre o ambiente que ele estava. Aquilo era um dizer: tudo que vocês puderem fazer de mais mal, façam contra esse que eu estou irado. O derramar da taça de Deus é isso. É Deus virando a taça. Lembra de Jesus? Se possível, passa de mim esse cálice. A ira de Deus que Jesus suportou por causa dos nossos pecados. Se possível, passa de mim esse cálice. Era algo tão terrível que lhe aguardava, que só no imaginar gotas de sangue saíram dos seus poros. Mas ele suportou por amor à nossa alma. Ele aguentou, né? Então, Jó 2,12, quem pode ler para nós? E levantando de longe os olhos e não o conhecendo, levantaram a voz e choraram, e rasgando cada um o seu manto sobre a cabeça,
lançaram pó ao ar. Então, o que acontece com Jó 2,12? Ele acaba de receber sobre sua carne o que? Úlceras, que explodiram na sua carne. Mais uma vez eu repito, o que está acontecendo aqui não se compara, não chega nem perto do que é o derramar da primeira taça. As úlceras que surgirão nos homens que têm a marca da besta e adoraram a sua imagem. Mas em Jó, que foi uma coisa muito mais leve, os homens já não reconheceram Jó. Mudou Jó. Claro, ele raspou a sua cabeça, jogou cinza sobre si. Mas o texto não está embasado na cinza e no raspar a cabeça. Aquilo era ato de humilhação. Vários homens faziam isso e fizeram isso à luz da Bíblia. Mas o que deformou Jó foi as úlceras que estouraram nele, que ele coçava com um caco de telha, ao ponto dos homens olhar e não reconhecer Jó, não pela cabeça raspada e não pelas cinzas, mas pelas úlceras. E mais uma vez, o que acontece com Jó 2,12 não se compara ao que Deus vai fazer com os homens que têm a marca da besta, que acharam que poderiam escapar da ira de Deus. Vou pegar essa marca aqui da besta, vou negar Jesus e vou ter uma vida tranquila, porque o anticristo vai parecer ser o cara, ele vai ser o cara, ele tem poder, a imagem dele vai ser adorada por muitos homens, os sinais serão miraculosos, ao ponto de até os escolhidos poderem ser enganados, mas tem um Deus maior que vem ainda. Mas esses serão marcados, de uma forma terrível. Se Jó não foi reconhecido, como diz o texto, e de longe, aos seus olhos, não reconhecendo, isso nos mostra como será, ou como ficará deformados os homens que serão lançados sobre eles essas chagas. Jó 7, verso 5, quem pode ler para nós? A minha carne se torna vestido de bichos e de trovões e pó. A minha pele está gritada e se faz abominável. Então, olha o que Jó vai dizer, devido às úlceras que surgiu nele, a minha roupa, a minha carne se tem vestido do quê? De bichos. Então Jó não tem roupa sobre si, o que Jó tem sobre si é bigatos, bichos. Eu não sei se vocês já viram pessoas que têm feridas não bichos, larvas, bigatos. Assim como você joga um pedaço de carne, comida, e deixa ali muito tempo, daqui a pouco dá aqueles bichos, assim também se dá no homem. E Jó vai dizer, eu estou vestido de bichos. Mas o que acontece com Jó não chega nem perto do que acontecerá. Mateus 24, 21. Porque nunca antes e nem depois terão dias como esses dias de grande aflição. Pastor, e isso aqui vai acontecer depois do arrebatamento da igreja, Depois para os que ficarem aqui na terra que negou Jesus. Isso, esses daí, A minha pele está gretada e se fez abominável. Jó 30, quem pode ler para nós? Enegreceu-se a minha pele sobre mim, e os meus ossos estão queimados do calor. Enegreceu-se a minha pele, o que é isso? Putrificação, necrose, a minha pele necrosou sobre mim, perdeu o tecido da carne, perdeu o tecido da gordura, a pele está grudada nos ossos, ao ponto do calor esquentar os ossos de Jó. E Jó não está falando de uma coisa que ele está sonhando, Jó está falando de uma coisa que ele está vivendo. O poder de Deus é maior do que o poder do diabo? Sim ou não? Sim. Quem foi que feriu Jó? O diabo. Quem é que vai ferir o homem que tem a marca da besta e adorou a sua imagem? Deus. O poder de Deus é maior. Se o diabo fez Jó sentir tudo isso, muito mais Deus fará o homem
pecaminoso sentir naquele dia. Se o diabo fez Jó se vestir de bichos, só tenta imaginar você como aqueles homens estarão naquele dia, os que têm a marca da besta e adoraram a sua imagem. Em resumo, homens que rejeitaram adorar a Deus receberam marcas terríveis de úlceras em seus corpos, sobre seus corpos. Suas carnes ficaram podres e necrosantes. A dor, o odor irá se exalar. Será inevitável não enxergar e não sentir a ira de Deus sobre tais pecadores. Possivelmente, haverá um certo arrependimento aqui, o que fizemos, mas não terá mais como salvar-se, porque eles negaram a Jesus, e eles têm a marca da condenação sobre a vida deles, a marca da besta. Primeira taça, algum comentário? Alguma colocação? Vamos para a segunda taça, então. Quem pode ler para nós? 16, verso 3. E o segundo anjo derramou a sua taça no mar, e se tornou em sangue, como de um morto, e morreu no mar toda a alma vivente. Então agora, nós temos, na primeira taça, todos os homens que têm a marca da besta e adoraram a sua imagem. Todos, não é terça parte como era nas trombetas. Agora é todos os homens. Agora nós temos o que? O segundo anjo vai tocar a sua trombeta, a sua taça, vai derramar a sua taça, melhor dizendo. E agora é sobre o que? É sobre todo o mar, não mais sobre terça parte do mar, como foi nas consequências antepassadas, Agora é sobre todo o mar. E o segundo anjo derramou a sua taça onde? No mar, que se tornou em sangue como de um morto, e morreu no mar toda a alma vivente. Então, em estudos atrás, nós temos que terça parte das águas, terça parte do mar, terça parte dos animais que vivem nas águas. Agora não, agora é sobre um todo. Agora é a consumação da ira de Deus. No derramar da segunda taça da ira de Deus, nós não estamos falando sobre um mar específico, mas sim sobre todos os mares e oceanos que há na terra. Então, não é sobre um mar específico. Derrame a minha taça sobre o mar tal, sobre o Oceano Pacífico. Não, é sobre todos os mares e oceanos que há na terra. Todos eles serão alvos da ira de Deus. Por isso o texto de Apocalipse vai nos afirmar que vai morrer no mar toda a alma vivente. Toda a alma vivente. Não restará nenhuma vida marítima, se é essa a expressão, marítima, acho que não é marina, marinha ou marítima, nenhuma vida marina ou marinha, marítima existirá, Esse anjo derramou a sua taça sobre o mar e suas águas se tornaram em sangue como de um morto. O cenário será de horror. Se hoje, olhando a terra de cima, lá quando se olha de cima, alguém que vai muito lá, lá no alto, ao ponto de você conseguir enxergar o planeta Terra, alguém que está lá no espaço e tem algumas imagens de satélite para a Terra, a visão, a cor predominante que se tem é azul. Mas nesse dia aqui, se alguém de um satélite visualizar, a imagem será vermelha, cor de sangue. Esses dias nós conversávamos, eu e o irmão Sidney, conversava com uma pessoa, e essa pessoa falou, não, eu estou desmatando devagarinho, porque se eu desmatar de uma vez, o satélite notifica a diferença de antes e depois. Olhando a Terra de satélite, ela é azul. Mas naquele dia, se alguém acessar o Google para olhar a Terra, ficará vermelho. Porque a maior parte da Terra é água. E a água se tornará em sangue, como de um homem morto. É a ira, é a segunda taça. O cenário será de horror. A referência é de um sangue humano, por assim dizer, um sangue vivo, incontestável, inegável.
Então não será uma cor vermelha, será sangue sobre as águas, como de um homem morto. A cor de um sangue é um vermelho vivo. Você consegue identificar o que é um sangue no chão, um sangue no ambiente. É um vermelho diferenciado. E a Bíblia diz que a água se tornará em sangue, como de um homem morto, né? O oceano, o mar, as orlas da praia estarão marcadas com sangue. Sobre a superfície das águas estarão todas as formas de vida marinha, mortas, flutuando e apodrecendo. Deus está testemunhando a sua ira sobre o homem pecador e tirando desses homens todo o alimento oriundos do mar. Até aqui, homens apodrecendo pelas chagas, as águas do mar e oceanos em sangue, e a putrefação sobre elas. Ainda estamos na segunda taça da ira de Deus. Então agora, no cenário até a segunda taça, nós temos homens se apodrecendo sobre a terra, e nós temos agora águas, mares, praias, oceanos vermelhos, porque as águas se tornarão em sangue, e todo ser de vida marinha flutuando e apodrecendo sobre tais águas. Quem aqui já foi no mar ou na beira de uma praia, onde tem, ou de um rio, onde tem peixes, uma quantidade de peixes mortas, há um odor ali. Agora imagina toda a espécie de vida marinha estará flutuando sobre as águas, mortos. Todo tipo de espécie. O cheiro, o odor. O homem já está apodrecendo sobre a terra, os que têm as marcas da besta. Agora o mar, com os mares e oceanos, apodrecerão também por aquilo que vai estar os animais, os peixes, a vida marinha sobre as águas. E é Deus testificando: o meu fim chegou, a minha ira está sendo derramada. E com isso, aquilo que o homem também, como hoje, muito mais naqueles dias, com certeza, a questão da vida marinha será um meio muito grande de alimentação para o homem. Se extermina esse meio de alimentação, porque a Bíblia diz que todos os tipos de vida marinha se terminarão nesse dia do derramar da segunda taça. Então não acabou as pescas, irmãozinho. Acabou as pescas, aproveita hoje para pescar. Roger, teus peixinhos, Roger, teus peixinhos vai comer lelé, Roger. Acabou os peixes, né? Acabou a vida marinha, né? Então nós temos aqui os homens pelas suas chagas, as águas do mar e oceanos em sangue, e uma putrefação sobre elas. Estamos ainda na segunda taça da ira de Deus. Vamos agora partir aqui para o derramar da terceira taça da ira de Deus. Apocalipse 16, do 4 ao 6. Quem pode ler para nós? O terceiro anjo derramou a sua taça nos rios e nas fontes de água, e se tornaram em sangue. E ouvi o anjo das águas que dizia: Justo és tu, Senhor, que és e que eras, e santo és, porque conjugaste estas coisas, visto como derramaram o sangue dos santos e dos profetas também. Tu lhe deste sangue a beber, porque disto não Disto são. Isso. Então nós temos agora no derramar da terceira taça da ira de Deus. Nós estamos aqui agora entrando nesse derramar da terceira taça da ira de Deus. Então, como nós lemos aqui, como foi lido aqui, né, pela irmã Maria Teres, o que acontece nesse cenário? Exclusivamente nessa taça vai aparecer esse anjo. Olha como esse anjo é chamado.
ele está aqui, no verso de número 5, e ouvi o anjo das águas. Em nenhuma parte da Bíblia aparecerá esse anjo, a não ser aqui em Apocalipse, chamado de anjo das águas. É um anjo específico, é um anjo que está pronto para exercer o que? Um poder de Deus, que no caso é a taça da ira de Deus, sobre as águas. E agora aqui não são águas de mar, não são águas de oceano, porque há mar e oceanos, a água é salgada, não é potável, mas agora é sobre aquilo que é potável, aquilo que é ingerível, aquilo que é para a sobrevivência do homem propriamente. Então, exclusivamente aqui nessa taça vai aparecer esse anjo chamado anjo das águas. Em nenhuma outra parte da Bíblia esse anjo aparece senão aqui. Literalmente esse anjo tem poder sobre as águas, pois as iras está voltada para os rios e fontes. Quando esse anjo derrama a sua taça da ira de Deus, as fontes e os rios acontece o que? Se tornaram em sangue também, assim como aconteceu lá nos mares e oceanos. Então o que Deus está trabalhando? Na segunda taça da ira, mar e oceanos. Na terceira taça da ira, fontes e rios. O que isso quer dizer? Tudo aquilo que se diz água se tornará em sangue por causa da ira de Deus. Né? Esses homens aí, dessa época, vão resistir tudo isso aí? Vai resistir? Não vai morrer não? Pelo jeito, vão resistir. Lembra daquilo? Buscarão a morte e não a encontrarão? Não, eu sei que isso tudo é bom, não é bom a gente pensar em ficar. Não, a ideia já é para a gente nem pensar em ficar. É acordar aqui um pouco. Eu já pensou se eles vão tomar uma aguinha gelada na geladeira, mas nem uma fruta, vai fazer toda a área, todo o ar aqui na terra, só água. Vai ser uma geração, eu acredito assim, uma geração sem Espírito Santo, uma geração maligna. Porque não está dizendo que Deus está trabalhando ou tentando moldar alguém. É a ira dele mesmo. É aí. Mas é aí que está. Procurarão a morte e não a encontrarão. Mas esses vão viver do quê, pastor? 3 anos e meio sem comer, porque as plantas, a água, tudo vai se tornar amargo? São mistérios de Deus. Mas, exemplo, nós estamos agora, talvez no último ano, nos últimos meses do último ano, e agora vem sobre toda a terra, literalmente sobre tudo. Agora Deus quando quer punir, o homem pode estar no esqueleto, Deus não tira a vida. Então esses serão aquele que a menina dos olhos descerá de terra? Isso, a menina dos olhos do Senhor, que é Israel, e as nações e os povos que não se dobraram à besta e nem adoraram a sua imagem, esses vão resistir. Por isso que a Bíblia diz, e aqui não é aos nossos dias, embora pareça que os nossos dias estão rápidos, mas não, nossos dias ainda tem 24 horas, é aqui, se o Senhor não abreviasse os dias, talvez eles não suportariam, é nesse momento, onde os dias serão abreviados, por causa da menina dos olhos, por causa de Israel, né? Então vamos lá, se os alimentos que sobreviviam nas águas estão mortos, que eram os peixes, né? Agora as águas potáveis estão comprometidas e marcadas pela ira de Deus. É importante notar que a Bíblia fala das fontes. Isso nos remete que, se alguém tentar cavar poços, até conseguirão cavar. E os poços até darão água. Mas quando essas águas chegarem à superfície, será sangue. Porque não é só os rios que serão formados em sangue. As fontes, aonde estão as fontes? Dentro das rochas, debaixo da terra, os lençóis marítimos. Lá estão as fontes, que faz a água brotar e vir. Que água? Água doce, água que nós bebemos, água potável, que nos faz sobreviver. O homem pode passar dias sem comer, mas não pode passar dias sem água, senão esse vem a morrer.
Será que não é Deus dando a oportunidade para esse povo se arrepender? Não, agora acabou. Agora acabou. Para esse sim, mas tem um povo na terra que não cederam a marca da besta e que estão aguardando a vinda de Jesus, né? A segunda parte da segunda vinda, né? Por isso, bem-aventurado quem tem parte na sua primeira vinda. Somos nós, irmãos Dirceu. Glória a Deus, somos nós. Não tem nada que melancia. O verso número 6 de Apocalipse nos declara uma forte verdade da parte de Deus. Olha, gente, isso daqui é maravilhoso. Isso daqui é lindo. Todo crente deveria estudar Apocalipse. Olha o que o texto vai dizer no verso 6. Visto como homens derramaram sangue dos santos e dos profetas, também tu lhe deste sangue a beber, porque disso são merecedores. Vamos lá então. Homens em toda a história da humanidade, derramou o sangue dos servos de Deus, começando por quem? Caim. Começando por Caim. Quem pode ler para nós Gênesis 4:8? E falou Caim com o seu irmão Abel. E sucedeu que, estando ele no campo, se levantou Caim contra o seu irmão Abel e o matou. Verso 10, quem pode ler para nós? E disse Deus: que fizeste a voz do sangue do teu irmão, clama a mim desde a terra. O primeiro homicídio, Caim, sobre Abel. O sangue do teu irmão clama, porque a terra nunca tinha sentido ou recebido sangue. E recebe sangue. O sangue do teu irmão clama a mim, da terra. O primeiro homicídio. O que Deus falou em Apocalipse? Através do anjo, o anjo das águas. O Senhor derramaste sobre eles sangue, para que eles bebessem. Por quê? Porque eles derramaram sangue dos teus servos e dos profetas. Desde Caim, há um derramamento de sangue sobre aqueles que temem a Deus. Por que Caim mata Abel? Porque o sacrifício de Abel foi aceito, e o de Caim não. E por que o de Caim não? Porque Caim era mau e maligno. E Deus vai dizer, se você não proceder bem, não será aceito você a tua oferta. Quando o semblante de Caim cai, Então, em meio a isso, nós vamos ter o quê? Tantas tentativas de extermínio do povo de Deus se destacam na história. A exemplo contemporâneo do nosso tempo, de quem? O maligno homem chamado Adolf Hitler. Quantos milhares de milhões esse homem não matou de judeus por pertencer a uma raça, a um povo, uma tribo, judeus, Lembrando também dos palcos romanos que usaram os cristãos para enfrentar as bestas feras na arena do Coliseu. Está lá as estruturas em Roma até hoje do Coliseu, e aquilo era uma arena, uma diversão, homens, mulheres, crianças, adolescentes, crianças de colo, lançados na arena, e daqui a pouco aqueles leões, as bestas feras, que há dias estavam com fome, sem se alimentar, sendo colocadas na arena, e aqueles bichos voavam sobre essas pessoas, devoraram, mataram. Tem um hino da Amara Lima maravilhoso, sobre isso, o sangue dos nossos irmãos que caíram, mas caíram como sementes. O Satanás achou que matando os crentes iria exterminar, e mais crentes nasceram. E olha hoje nós aqui, por causa de tantos que enfrentaram martírios, Agora, não serão esses homens que derramarão sangue, mas o texto de Apocalipse nos declara que o Senhor Deus dará sangue a beber, por isso ou disso eles são merecedores. O que nós temos aqui? Deus está marcando, ou Deus tem marcado, vamos usar essa linguagem nossa, Deus está marcando no seu livro todo ato do homem maligno.
Hitler, tantos outros caindo e tantos que ferem. Lembra lá quando nós estávamos lá nos selos, que um feriram os outros? Uns se levantaram contra outros para matar? Lembra das almas debaixo do trono, clamando por justiça? Até quando, Senhor, não fará justiça aos santos? E aqui esses pecadores que adoraram receberam a marca da besta e adoraram a sua imagem, eles agora o Senhor dará a eles beber sangue. O sangue que eles derramaram, não eles propriamente, mas o espírito maligno que sempre regeu o homem para derramar sangue de cristãos, de servos de Deus, o Senhor agora dará sangue para que eles venham beber. Deus está fechando o cerco para o homem pecador. Deus está fechando o cerco para o homem que tem a marca da besta e adorar a sua imagem.